Olá! Nessa aula você vai conhecer e aprender a utilizar a função CE no Excel. A função CE serve para retornar um resultado quando todas as condições são verdadeiras dentro de N condições. Então nós temos aqui a sintaxe dessa função, ou seja, a maneira que ela deve ser descrita dentro da fórmula. E aqui nós temos o exercício que nós vamos realizar aqui na aba Exercício, ok? Então, aqui na aba Exercício, nós temos um pequeno relatório de vendas de duas categorias, com meta realizado e percentual de atingimento por vendedor. E aqui na coluna I, desempenho do vendedor, nós vamos criar uma fórmula contendo a função CE para ele mostrar o desempenho de cada vendedor, dentro dessas duas categorias, levando em consideração aqui os resultados dessas duas categorias, de acordo com essa tabela aqui embaixo, que é uma legenda, que contém as regras aqui de definição da performance, onde, quando nenhuma categoria for atingida, o resultado que vai aparecer aqui, que vai ser escrito aqui, será ruim. Quando somente uma categoria for atingida, o resultado será regular. E quando as duas categorias forem atingidas, o resultado será bom. Ok? Então, vamos voltar aqui na aba CE, na planilha CE, para lermos aqui o exercício. Na coluna I, cria uma fórmula contendo a função CE para retornar o status de performance, da performance, de acordo com as regras definidas no intervalo B17-D20, que é esse daqui, B17-D20. Então, vamos vir aqui na célula I6, e aqui na célula I6 nós vamos começar a digitar a fórmula. Para começar a fórmula, nós vamos digitar igual CSE, abre parêntese, letra E, de E, abre parêntese novamente, ou seja, CE, abre parêntese. E agora nós vamos começar a criar as nossas regras dentro dessa fórmula. Então, nesse momento, nós temos que ter bastante atenção, porque é uma fórmula um pouquinho mais complexa, mas não é nada demais, ok? É mais atenção mesmo na construção dessas regras, na colocação, na inserção dessas regras dentro da fórmula, ok? Então, ele pede primeira regra aqui, a primeira lógica. Vamos selecionar aqui a célula E6, ok? Vamos colocar aqui um sinal de menor do que 1 ou 100%, tanto faz, que é a mesma coisa. 100% é igual ao numeral 1, ok? Ponto e vírgula, que é o E, no sentido figurado. Célula H6 for menor do que 1, ok? Então, nós já definimos aqui as duas regras para o resultado ruim, ok? Então, vamos fechar parênteses nesse momento, depois que nós definimos as regras, todas as regras, para retornarmos um resultado que nós vamos definir aqui agora, nós fechamos parênteses logo após a inserção dessas regras, ok? Poderiam ser 10 regras. Colocamos as 10 regras entre ponto e vírgulas, no final nós fechamos parênteses, ok? Novo ponto e vírgula, e agora valor verdadeiro, ou seja, o resultado que eu quero que apareça se essas duas regras forem atingidas, ok? Então aqui nós vamos selecionar a célula D18, que contém o status ruim, ok? Lembrando que nesse momento nós temos que congelar a célula com F4, para ele colocar um cifrão aqui antes da letra D, antes do número 18, para depois, quando nós copiarmos e colarmos essa fórmula para baixo, ele fique fixado aqui, congelado nessa célula. E assim vamos fazer para as demais também, ok? Ponto e vírgula. E agora nós vamos definir as segundas condições, as segundas regras para o resultado, no caso, regular. Ou seja, quando somente uma categoria for atingida. Agora nós vamos inserir as condições para retornarmos o resultado da segunda regra, ou seja, regular,
ok? Quando somente uma categoria for atingida. Então, aqui após o ponto e vírgula, né? Nós vamos digitar novamente C, abre parêntese E, abre parêntese. E agora nós vamos selecionar novamente a célula E6, só que nós vamos colocar maior ou igual a 1, ou 100%, que é a mesma coisa, ok? Ponto e vírgula, e H6 for menor do que 1. Vamos fechar parêntese, depois nós colocamos essas duas regras, ponto e vírgula, e aí o resultado, quando pelo menos E6 for maior ou igual a 1, né, maior ou igual a 100%, então regular. Vamos dar um F4 aqui para congelar essa célula, ok? Ou seja, quando E6 for maior ou igual a 100%, ou 1, e H6 for menor do que 100% ou 1, então ele vai retornar o resultado regular, ok? Ponto e vírgula. E agora nós vamos fazer ao contrário. Então, vamos digitar novamente C, abre parêntese, E, abre parêntese, E6 for menor do que 1, E, né, ponto e vírgula, no caso, o E, que é um E figurado, no sentido figurado, H6 for maior ou igual a 1, ou seja, ao contrário do que nós fizemos na anterior, então D19 também, congelando a célula inteira. Só que aqui, depois do 1, nós temos que fechar parênteses, ok? Lembrando que toda vez que nós terminamos de colocar as condições, nós fechamos parênteses. Ponto e vírgula. Então, nós já colocamos aqui, né, as duas regras de condições para retornar aqui o resultado regular, ok? Do desempenho. E agora nós vamos para o último resultado, que é o bom, ou seja, quando as duas categorias tiverem maior ou igual a 100%, ok? Então, aqui depois do ponto e vírgula, nós vamos digitar C, abre parêntese, E novamente. Quando aqui for maior ou igual a 1, e quando aqui for maior ou igual a 1. Fecha parêntese, ponto e vírgula, e vamos selecionar aqui a célula D20, que contém o resultado bom, ok? Está aqui em azul. Vamos dar um F4 para congelar, vamos fechar parêntese e dar um Enter. Pronto. Ele retornou aqui o primeiro resultado, né, do primeiro vendedor, da primeira linha, igual a ruim, porque ele não atingiu nenhuma das duas metas, ok? Vamos copiar essa fórmula, vamos selecionar as células de baixo, botão direito do mouse, colar especial, fórmulas, ok. Ele já encontrou aqui os status de desempenho, né, por vendedor. Ruim, regular, bom. Ruim, regular, bom. Ok? Vamos para a próxima aula.